Aí, fião, escutando aí. Sistema Negro das Antigas, Dr. X, Master J, Kid Nice, Easy Down. A rima continua. Nós vamos tentar falar um assunto hoje que às vezes pode não soar agradável aos seus belos ouvidos. Entretanto, é necessário tocar esse assunto, até porque pode cair em redações. E é importante também as situações aí. Vamos falar sobre o idoso e o etarismo. Bom, a primeira pergunta que você faz é: professor, o que é etarismo? Etarismo é o preconceito que a pessoa tem com base na idade de alguém. Necessariamente não precisa ser o idoso. Entretanto, é o idoso que sofre mais o preconceito sobre etarismo. E isso não é mimimi e não é, como é que eu digo para você, agenda woke e etc e tal. É uma grande realidade que nesse país já vem há muito tempo. Primeira pergunta que você faz é: o que é idoso, professor? Então, idoso, segundo a OMS, em países como o nosso, emergentes, e os países periféricos, são pessoas com 60 ou mais anos de idade que começam então a terceira idade. Para os países super desenvolvidos aí, que conseguiram um desenvolvimento gigante, eles colocam 65 anos, mas legalmente 60 ou mais anos de idade então começa a terceira idade. Existe um processo, todo mundo sabe que nós estamos vivenciando um mundo em que daqui a alguns 30 anos, mais ou menos 40 anos, teremos uma pirâmide etária quase invertida, com um grande número de idosos. Por quê? Porque você teve aí investimentos de certa forma na infraestrutura. As pessoas já vivem bem mais do que viviam outrora os seus antepassados. Então esse mito de dizer, viveu-se muito mais na época do Cristo, na época bíblica, isso, meu filho, para. Viveu-se muito mais a partir da Revolução Industrial, principalmente agora no século XX e no século XXI. Você pega o Brasil hoje, nós estamos com uma expectativa de vida, em média, arredondando 76 anos, sendo que os homens vivem 73 e as mulheres quase 80 anos, 79,8 anos, quase 80 anos de idade. E a tendência é aumentar. E graças a isso surgem sempre as grandes cabeças pensantes, onde culpam muitas vezes o idoso, inclusive livros didáticos, jornais, revistas, pela quebra da previdência social. Ninguém coloca, por exemplo, que no Brasil o que houve de desvio à previdência criada na época do Vargas, que houve de desvio de dinheiro, foi uma coisa absurda para situações que não eram a atividade fim, que seria a previdência do idoso. Então gastou-se, políticos locupletaram-se, alguns devem estar no inferno com o capeta, porque acho que nem ali seriam aceitos. Pessoas desviaram verbas, advogados desviaram verbas do INSS, inclusive uma que acho que está presa até hoje, que na época desviou centenas de milhões de reais. Isso é só a ponta do iceberg, né? Emendas de deputados que sabe lá Deus quando, e aí vai. Mas a culpada é quem? É o idoso que dá trabalho. É o idoso, então sai assim nos livros didáticos. O grande problema do número de idosos é o impacto previdenciário na área de saúde. E nós saímos como PEI, eu falo nós porque eu também sou idoso, nós saímos como PEI, população economicamente inativa. Aí eu fico pensando, inativo, realmente, nós somos economicamente inativos. Mas o que existem hoje de famílias sustentadas por idosos é brincadeira, porque os filhos não conseguem empregos. Ou, graças à reforma que aconteceu com o governo Temer, que foi a reforma trabalhista, houve um achatamento salarial com a terceirização, que foi muito grande, mas todo mundo aplaudindo. Aí depois é um ministro que era do BTG Pactual, né, sócio do banco, etc e tal, ali, na cabeça pensante banqueiro, que começam aí a aumentar cada vez mais a idade do idoso aposentar-se. Aí você pega no estado,
algumas funções como policial militar. E antes que algum policial militar venha falar alguma coisa aqui nesse canal, lembre-se que eu fui 10 anos miliciano na Polícia Militar. Miliciano não é o cara de milícia. Miliciano é quem segue a carreira militar, para quem não sabe. A palavra pejorativamente foi mudada de lado. Com 44 anos aposentando, 45 anos aposentando, 46. Vou dar um exemplo clássico do ex-governador Luiz Antônio Fleury, aqui de São Paulo, que entrou na Academia do Barro Branco aos 14 anos, quando havia o curso de formação, havia o CPFO, e aí contava com aposentadoria, e aos 44 anos aposenta. Ele foi promotor depois, foi tenente da polícia, depois prestou para promotor. Aos 44 anos aposentaram, deve ter morrido com uns 80 e poucos anos, e aposentou no chamado welfare state, ganhando lá em cima, o que não é injusto. Na Europa desse jeito, aí alguém pode falar para mim, professor, mas na Europa tá quebrado. Meu filho, porque os europeus não querem ter filhos. Aliás, hoje é engraçado isso, o filho deixou de ser uma situação legal de você ter ali, para ser como se fosse um problema financeiro que a pessoa tem, com aquele velho clichê que chega a ser horrível. É difícil criar um filho hoje em dia. Fácil era no tempo dos nossos avós e bisavós, que não tinha estrutura, que o saneamento básico era praticamente inexistente, as vacinas não existiam, era muito fácil, né? Hoje é difícil, com toda a estrutura. Então a Europa paga o preço de não querer ter filhos, para manutenção do welfare state, onde você aposenta realmente com salários dignos. Hoje, quando você pega, por exemplo, a aposentadoria, quando sai, eu estou com 40 anos de contribuição, 62 de idade, e só Deus sabe quando eu vou me aposentar. Isso dos 40 anos de contribuição, porque eu trabalhei desde 14 anos de idade, então eu teria 46 anos de trabalho nesse país. Então, aí você, quando aposenta com salário mísero. Por isso que você vê muitas vezes professores idosos, mas idosos, já pode ver aí idosos aí acima de septuagenários, até octogenários dando aula, e o pessoal fala: por que o indivíduo não larga a mão de dar aula? Porque o salário não dá nem para pagar a assistência médica. Tem um SUS. Filhão, você já entrou no SUS? Você já foi pro SUS? Aliás, os funcionários públicos federais, que 1 milhão de funcionários públicos federais recebem mais do que 20 e poucos milhões aposentados, será que eles já entraram na fila de SUS para entender como é que é o exame do SUS? Não entraram no exame do SUS, não entraram. E principalmente as classes mais abastadas dentro do funcionalismo, as maiores castas dos funcionários públicos federais. Então, filhão, nós passamos por um processo que realmente a pessoa diz: o indivíduo é novo, é jovem. É jovem um indivíduo de 65 anos trabalhar como estivador do Porto de Santos? O indivíduo com 65 anos trabalhar como saqueiro, por exemplo, deve ser jovem. O indivíduo sendo servente de pedreiro ou pedreiro para sua aposentadoria deve ser jovem, principalmente servente de pedreiro, serviços altamente pesados, não é? Então é isso, filhão. O idoso, em sociedades como o Japão, ele é muito respeitado. No Brasil, muitas vezes, ele serve como tema de piadas jocosas. E só lembrando que não é só o trabalho de produção industrial que existe. Se você tem essa mentalidade, o senhor está um pouco aquém. Porque o idoso ele pode se tornar altamente produtivo, principalmente nos trabalhos ligados às áreas sociais, que são trabalhos muitas vezes ligados voluntários para esse indivíduo fazer. Poderia ter o tempo maior para se dedicar-se aí àquilo que os governos não conseguem sanar, que é a grande desigualdade e o fosso social. Mas a geração de hoje, principalmente, que fala que só tem TI, tudo vai ser TI, lembrem-se que os senhores ficaram idosos. Lembrem-se que vocês que criticam a aposentadoria um dia terão que ter alguma coisa. Mas não aplicaram por quê? Porque a vida, filho, não funciona como um mundo de Nárnia. Tem pessoas que ganharam dinheiro, não souberam aplicar, ou tiveram famílias grandes, ou pessoas que passaram por doenças na família, ou pessoas que infelizmente foram adictos, foram drogadictos, adictos ao álcool. A vida não é um livrinho didático que você decora. Se você pensar assim, lamento informar que não será assim, né? E logicamente que quando a pessoa idoso fica, eu estou parecendo Yoda já, ele vai ter que demandar maiores cuidados,
principalmente nas áreas de saúde, para manter realmente uma condição. Mas é isso aí, filho. Isso é só um papo de velho hoje. Maconha, polícia e cocaína. É, Dr. X. Então, filhão, você que tá acostumado aí só com esse mundo de Nárnia nos RPG da vida, achando que o Kratos existe e que trocar tiro, por exemplo, é o joguinho que você tem lá, que eu esqueci até o nome, é ChatGPT não, um nominho lá que vocês têm lá. Então, é isso aí. Bem-vindos, filhão. Bem-vindos ao inferno. O inferno é aqui, não existe outro lugar. Os caras mandaram em 94 isso aí, cada dia mais contemporâneo. É nós, Queiroz, estamos junto. Por enquanto, e já é.